Agora nós vamos falar um pouco sobre os povos maias. É, esses povos eles já tinham desaparecido, né, quando ocorreu a chegada dos espanhóis na América. Porque eles desapareceram nos anos 900 depois de Cristo. Então, quando os espanhóis chegaram aqui, eles encontraram apenas alguns relatos e escritos, né? Mas isso não deixou com que a gente conseguisse compreender que era uma civilização entre as mais antigas da América e que possuía uma complexidade enorme em sua organização. Por que essa complexidade? Ao contrário dos incas e dos astecas, eles eram organizados em cidades-estados. Ou seja, o que eram cidades-estados? Cada cidade tinha sua administração e seu governo. E nelas, quem administrava esse território eram os chefes guerreiros e os administradores. Ou seja, cada cidade tinha seu tipo de administração, tinha sua forma de organização. Né? Eles eram politeístas, assim como os incas, né, e os astecas, e eram grandes estudiosos da astronomia, bem como da matemática. Um exemplo do tamanho estudo, do tamanho motivação e empenho na matemática foi a criação de um complexo calendário que tinha um intervalo de 52 dias. Então, eles conseguiam prever, né, os eclipses lunares e outras questões da natureza que propiciaram um melhor desenvolvimento do seu cultivo, das plantações. Eles utilizavam esse conhecimento em seu benefício. Uma outra característica também dos povos maias eram as suas grandes e sofisticadas construções, como vocês podem ver na imagem, certo? Eles conseguiam deslocar enormes blocos de pedras que revelavam seus conhecimentos em engenharia e cálculo. Olha só, vamos olhar as pirâmides aí na imagem. Essas pirâmides, elas serviam como esteios para os seus templos religiosos, né? Algumas dessas pirâmides, como a Tikal, tinham mais de 60 metros de altura. Então, era uma sociedade que provinha de muito conhecimento. Agora a gente vai falar um pouco sobre a sua economia e como a sociedade era organizada. A sociedade dos povos maias ela era hierarquizada, ou seja, a elite tínhamos uma pirâmide. Vamos imaginar uma pirâmide. No topo a gente tinha a elite, que era formado pelos nobres e pelos sacerdotes. Abaixo deles, da pirâmide, vinham os artesãos e os trabalhadores livres, os agricultores, que era a sua grande maioria, né? Os nobres e os sacerdotes, gente, eles ajudavam o governante máximo de cada cidade a dirigi-la. Ou seja, os nobres e os sacerdotes que estavam no topo dessa pirâmide, eles tinham como função ajudar a dirigir as cidades e estados, né? Os camponeses, eles acreditavam que para conseguir boas colheitas, eles tinham que pagar os impostos do governo sagrado. E esses impostos, eles eram pagos com parte do que eles produziam. Eles produziam, né, com trabalhos gratuitos para os governos, vamos dizer assim. Eram trabalhos gratuitos para governos. Por exemplo, com o reparo das grandes construções, das estradas, a agricultura é uma coisa também que a gente precisa frisar dentro da sociedade maia. Porque a agricultura tinha grande importância na vida dos maias. A maioria deles vivia no campo, e onde era cultivado feijão, a abóbora, o algodão, o cacau, o abacate e até mesmo o milho, né? O milho principalmente, porque ela era a base da sua alimentação. Eles comiam milho assado, cozido e diferentes outras formas. Os camponeses também, eles cavavam canais eles dominavam tantas técnicas matemáticas e de engenharia que os camponeses, eles conseguiam cavar canais para irrigar as suas pequenas mudas de milho. E isso é uma técnica que a gente utiliza nos dias de hoje, né? O calendário a gente utiliza nos dias de hoje. Esses canais de irrigação a gente utiliza nos dias de hoje. Então, por isso que é importante a gente compreender as civilizações antigas, de forma específica as pré-colombianas, porque elas nos ajudam e nos dão uma série de informações que são utilizadas ainda no nosso dia a dia.